Vamos estudar um dos dogmas que se referem à Virgem Maria, o dogma do seu título de Mãe de Deus. E para nós estudarmos este dogma, eu quero iniciar com uma leitura do Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Por que é que nós estamos iniciando com este evangelho? Porque este dogma da Theotokos, ou Mãe de Deus, ele está diretamente relacionado com esta revelação do Evangelho de São João. Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez homem. O Verbo é Deus. O Verbo estava em Deus. O Verbo é Deus. É o que o próprio João escreve. E este Verbo se fez carne. E esta união do Verbo com a carne está manifesta na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu entre nós pela gestação miraculosa no seio virginal de Maria Santíssima, uma jovem mocinha judia que havia sido reservada por Deus desde toda a eternidade em seus planos, para que nela se cumprisse a profecia de Isaías, do Emanuel: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará o Emanuel, Deus conosco. Deus mesmo veio a nós. Sem deixar de ser Deus, ele se fez homem. E sendo homem, ele continuou sendo Deus. Este é um grande mistério. O mistério da união hipostática, ou seja, a união do Verbo com a carne, na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando a Igreja, em seu terceiro concílio ecumênico, o Concílio de Éfeso, no ano 431, definiu dogmaticamente que Maria é a Mãe de Deus, a Igreja não iniciou um culto a partir daí. A Igreja não deu à Virgem Maria um título que ela já não houvesse recebido por graça de Deus. A Igreja não deu origem a uma devoção que já não fizesse parte da oração e do povo e das práticas de piedade e da compreensão do mistério. A Igreja dogmaticamente definiu o mistério. Este concílio foi marcado por uma grande disputa, a disputa entre um bispo chamado Nestório e um outro bispo chamado Cirilo, e os partidários de Cirilo e os partidários de Nestório. Cirilo é o grande São Cirilo, e este grande santo São Cirilo, ele rebateu fortemente a doutrina herética de Nestório, ou o nestorianismo. Nestório dizia que Maria deveria ser chamada de Christotokos, mãe apenas do Cristo, de Jesus Cristo homem. Ele não conseguia compreender como Deus poderia ser filho, o Criador ser filho de uma criatura. De fato, é um grande mistério, mas ao declarar, a Igreja, ao declarar o dogma da Mãe de Deus, a Igreja não está exaltando sobremaneira ou exacerbadamente Maria Santíssima. A Igreja está reconhecendo o mistério de Cristo, porque todo o mistério de Maria está relacionado ao mistério de Cristo. Todo o mistério da Igreja está relacionado ao mistério de Cristo. Todo o mistério de cada cristão, de cada batizado, está relacionado ao mistério de Cristo. Portanto, se Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nele existem duas naturezas, uma divina e uma humana, que se uniram
perfeitamente e não se confundiram, mas permaneceu Cristo Deus e permaneceu Cristo homem, permaneceu tendo a vontade divina e permaneceu tendo a vontade humana. É um mistério, é um grande mistério, porque Jesus Cristo é a encarnação efetiva de Deus. Jesus Cristo não é o fundador de uma filosofia, de uma seita, de um pensamento, de uma religião. Jesus Cristo não é mais um homem iluminado, mais um profeta. Jesus Cristo não é mais um grande personagem, uma grande personagem da história da humanidade. Jesus Cristo é Deus que se fez homem. E isso o coloca acima de tudo e acima de todos. Por essa razão ele disse de si mesmo: ninguém vai ao Pai senão por mim. Por essa razão ele disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por essa razão ele disse de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Por essa razão ele usou sobre si uma expressão hebraica que fora usada somente por Deus, o Deus que Moisés havia descrito ter encontrado na sarça ardente. Ele usou a expressão eu sou. E ele disse isso aos sábios judeus quando falava: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo é Deus, verdadeiro Deus. São Tomé o atesta na ressurreição, ao tocar na chaga de Jesus, ele diz: meu Senhor e meu Deus. A mãe de São João Batista, quando encontrou-se com a Virgem Maria, foi a primeira a declará-la mãe de Deus, ao dizer: que honra vir a mim, a mãe do meu Senhor. E a palavra Senhor usada ali é a palavra específica para Deus. O meu Senhor, o meu Deus. Lembre-se que Isabel, a mãe de São João Batista, ela não estava ainda vivendo, e começa ali a sua vida na nova aliança, no Novo Testamento. Ela era uma senhora, esposa de um sacerdote judeu, formado em toda a teologia e religiosidade dos judeus. Para ela declarar meu Senhor, ela estava se referindo ao Deus de Abraão, a mãe do Deus de Abraão. Maria é a mãe de Deus. Theotokos significa precisamente isso. Maria é a mãe de Deus. Reconhecer esse dogma de Maria Santíssima, ou em Maria Santíssima, é reconhecer a união do divino e humano em Jesus Cristo. Quanto mais se eleva a Maria Santíssima, tanto mais se eleva a Jesus Cristo. Por isso, todos os dogmas de Maria são dogmas referentes sempre a Cristo. Quando a igreja diz que nós somos obrigados pela fé, pela verdade da fé, a verdade absoluta da fé, imutável pelos séculos, inquestionável, quando nós somos obrigados pela fé a declarar Maria, Mãe de Deus, nós não estamos fazendo porque estamos divinizando Maria. Nós o estamos fazendo porque Deus, sem deixar de sê-lo, uniu-se à carne humana na pessoa de Jesus Cristo. E com isso, Deus abriu para os homens o caminho de chegar ao céu. Deus, sendo Deus, se fez homem, e sendo homem plenamente, jamais deixou de ser Deus. Este mistério se uniu, aconteceu numa fecundação milagrosa no seio virginal de Maria Santíssima. Sem a participação de homem, Maria ficou grávida e ela concebeu do Espírito Santo. A união do óvulo natural, normal, do ciclo de Maria Santíssima, do ciclo ovulatório de Maria Santíssima, porque Maria, somente um ser humano privilegiado, separado, mas somente um ser humano, uma mulher, ela coloca toda esta genética humana, natural, para a disposição do Espírito Santo, que o fecunda. Não mais é um gameta masculino que se une a um gameta feminino. Não, mas é a graça de Deus que se une a um gameta feminino, e que é o óvulo de Maria,
e ali Deus é gerado e não criado, como diz o credo niceno-constantinopolitano. Deus é gerado e não criado. O Criador não foi criado, o Criador foi gerado no ventre de Maria Santíssima. E esse grande mistério envolveu aquela jovem mocinha, aquela menina, aquela virgem que tensionava ser sempre virgem, pois ela disse: como pode ser que isso aconteça? Pois eu não conheço homem. E a expressão eu não conheço homem, é óbvio que Maria não poderia estar dizendo assim: mas como ficarei grávida se eu não tive contatos íntimos ontem? Ela, como dissesse, como eu posso estar grávida agora? Não, ela não disse isso. Ela disse: eu não conheço homem, eu não tenho intimidades com homens, eu não posso ter intimidades com homens, eu não terei intimidades com homens. Bom, nessa mocinha, nessa virgem, então ocorre um mistério. Deus se encarna e, gerado neste ventre, ele se desenvolve no processo natural do desenvolvimento de uma gestação e então é dada à luz milagrosamente a este menino. E nascido este menino, veio a luz ao mundo, veio a salvação ao mundo. Os pastores viram os anjos disseram: hoje vos trago uma boa nova, na cidade de Belém vos nasceu o Salvador. A profecia de Isaías, capítulo 9, tu que habitavas nas trevas, sobre ti brilhou uma grande luz. É Jesus, é Deus mesmo que se fez homem no seio de Maria Santíssima. Por isso a igreja tão cedo entendeu o mistério da encarnação, tão cedo entendeu o mistério de Maria. Maria não podia ser mãe apenas do homem Jesus, do Cristo, porque se assim o fosse, em Cristo haveria uma divisão e não uma união. Mas houve uma união. E se esse dogma não fosse declarado, toda a cristologia estaria comprometida. Quem teria morrido na cruz? Deus ou o homem, Jesus Cristo? Quem teria ressuscitado? Deus ou o homem, Jesus Cristo? Se na cruz tivesse morrido apenas o homem, então a culpa impagável do pecado não teria sido satisfeita, porque somente Deus poderia satisfazê-la. Se na ressurreição tivesse ressuscitado apenas a divindade de Cristo, então a nossa humanidade não poderia receber também a ressurreição da vida, porque somos apenas homens e apenas o divino haveria ressuscitado. Esta união mística perfeita entre Deus e homem se deu no seio de Maria. Por isso ela é, no termo grego original, Theotokos. Theo, Deus, Tokos, a mãe de Deus ou a portadora de Deus, aquela que carrega Deus em si. Foi declarado no concílio de 431 em Éfeso, foi defendido por São Cirilo e de Jerusalém e é defendido por toda a igreja, amado por toda a igreja. E por isso é, sim, de coração e boca cheia que nós podemos rezar a Ave Maria e dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Theotokos, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, no seio de Maria, a Mãe de Deus. Fraterno abraço e que a Theotokos rogue por nós. Amém.